Olá pessoal, Marco Cico aqui, dando sequência à nossa série de reflexões nesse mini curso aqui, essa série de mensagens sobre comportamento e ética do cristão. E estamos baseando os nossos estudos, já falei um pouco disso nas outras reflexões, lá na carta de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 12, versículos 9 ao 11. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o versículo 10, que diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Muito bem. Eu acredito fielmente que a igreja de Cristo ela vai muito mal porque não lê versículos como esse, ou se lê, faz a interpretação que bem entende, mas que não pratica o que está escrito aqui. Porque amar cordialmente uns aos outros nos dá algumas sinalizações sobre o que é esse amor cristão e que também não é, como eu brinco com alguns amigos meus, né? Não é o Mac dia feliz. Não é aquela questão de que qualquer coisa que a pessoa faça, que graça, que amor, vamos amar incondicionalmente. Não se trata disso, gente. Não se trata de fazer vista grossa para erros. Não, calma. A gente vai chegar lá no bom entendimento. A primeira das questões que me chama a atenção nesse versículo é que quando nós falamos de amar cordialmente, há uma necessidade de entender como é que funciona a prática do amor cristão. E isso vai entrar justamente, diretamente nesse ponto que eu falei agora. Amar cordialmente, e quando eu falar aqui assim, olha, uns aos outros, a primeira coisa que me chama a atenção é a reciprocidade. Esse amor ele tem que ser mútuo. Os irmãos em Cristo, aqueles que se chamam irmãos em Cristo, aqueles que entendem que o próximo que está na igreja é meu irmão, ele precisa ser um sentimento que é recíproco. Ele tem que amar e ele também tem que receber este amor. Tem que ser uma coisa mútua. Ou seja, já nos mostra que vamos amar acima de qualquer coisa ou amar sem limites. Eu acho que é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque para um irmão que está dentro de uma igreja ou ele convive com os outros irmãos, ele também precisa entender que parte do papel dele, ele tem que receber amor, mas ele também tem que dar este amor fraterno. O que é o amor fraternal? É o amor de irmãos. Irmãos, eu tive um irmão por parte de pai, mas eu não cresci com ele. Mas tenho muitos amigos que têm irmãos e conheço várias histórias de irmãos que brigam, que saem na porrada quando são jovens, aquelas coisas todas, né? O amor fraternal ele vai ter isso, ele vai ter discordâncias de condutas, vai ter às vezes aquele pico de estresse quando há olha, eu não concordo porque não é isso que a Bíblia fala, mas há uma nota maior em todo este contexto, que é justamente este amor fraterno. Então, por exemplo, por mais que você não concorde com uma atitude de algum irmão seu, você vai massacrar esse irmão, você vai matar esse irmão, você não vai fazer isso. Você tem todos os direitos de exercer o amor discordando, exortando, não concordando com alguma coisa, trazendo até mesmo discussões, desde que a nota maior de tudo isso seja esse amor fraterno e seja recíproco, seja com a intenção da edificação, seja com a intenção de preservar a comunhão, porque o verdadeiro amor é esse. Né? O verdadeiro amor ele não mergulha por um mar de rosas, onde há um oceano tranquilo para se nadar sem nenhum tipo de problema. Não, muito pelo contrário. Inclusive a Bíblia nos ensina muito sobre relações conflituosas, fala sobre as questões do amor. Nós vemos episódios, por exemplo, quando Jesus é questionado até quando se deve perdoar, né? De uma forma que alguém queria encontrar um caminho para dizer o seguinte: não, tem um limite do perdão, né? Não, até 7 vezes, aí Jesus não, é até 70 vezes 7. Porque não era a questão do número que se perdoasse, mas a sinceridade do coração. E aqui, quando nós vemos na palavra de Deus, amai-vos cordialmente uns aos outros com este amor fraterno, não está em nenhum versículo e não tem nenhuma, nem a pior hermenêutica possível iria dizer o seguinte: não, vocês se amem com amor fraterno, isso significa que vocês não vão ter problemas, significa que vocês não podem discordar. Não é nada disso que está dizendo aqui. Né? O que diz é assim, olha, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, ainda que você discorde, ainda que você não concorde com alguma coisa que foi, por exemplo, pregada no ambiente da igreja, ainda que você não concorde com algum comportamento, ou que você tenha que lidar com algum irmão que esteja pecando abertamente e você sabe que tem um papel de ir lá, corrigi-lo, exortá-lo, até nisto o amor fraterno tem que ser uma nota maior em cima de todo este contexto. Porque quando você olha por esta ótica, as coisas se transformam.
Por exemplo, as igrejas que vivem com gente que são aqueles legalistas, né? Os paladinos da justiça e da moral. Se uma pessoa ela é pega cometendo algum tipo de pecado, as pessoas vão lá e vão apedrejar elas. Vai fazer aquele auê, vão querer publicar na internet. Fulano estava fazendo tal coisa. Vão ter prazer de ver a desgraça do outro. E claramente eu não estou dizendo que o pecado ele não precisa ser exortado, ele precisa sim ser exortado, corrigido, isso é bíblico e é lucidez para a igreja, isso é importantíssimo que tenha. Porém, quando há amor envolvido, até a forma que se trata isso é outra, né? Então, a conduta correta, usando este exemplo que eu falei, a pessoa estava lá no pecado, vai ser corrigido, vai ser exortado, e a partir do momento em que há uma sinceridade naquela pessoa, em abandono desse pecado, há uma honestidade da parte dela, a igreja precisa sim caminhar com esta pessoa. Precisa acolher. Existe uma grande diferença no amor cristão quando você fala acolher uma pessoa que está lutando para sair do problema e entre aquele que está confortavelmente no problema. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. E me parece que falta muita lucidez em muitas pessoas na igreja que não discernem isso, que não consegue tratar as questões com amor, que não tem amor nem para falar com as pessoas, assim. E é claro, eu não estou aqui dizendo que nós temos que ser então os cordeirinhos, né? Ai, olha, vamos falar com tato. Não é isso. Eu quero que você entenda isso muito bem. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter a imaturidade, com clareza, o mesmo amor que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo em tratar com as pessoas, em tratar com as dificuldades, com os pontos de discordância, com a busca para fazer com que a igreja seja um ambiente saudável. Até nisso tem que ter muito amor, porque se não tiver amor, não vai funcionar. Vai ser uma igreja sectária como muitas outras já são, e nós carecemos de igrejas saudáveis aqui nesse mundo, né? E não vai trazer solução aos problemas. O que é a solução do problema de um pecador? É o arrependimento genuíno, é o abandono do pecado. O que é a solução para um ponto de divergência? É a conversa franca, pautada pelo amor fraterno de ambos os lados e o objetivo mútuo de resolver um problema. A coisa mais comum que a gente vê hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala desse ambiente de igreja, um ambiente eclesiástico, é que quando há uma discordância, o que se faz? Se faz aquela baita picuinha, panela de um lado, panela do outro. Não, vou romper com essa igreja, vou abrir aqui a minha igreja e já vou começar a pastorear as pessoas. É assim que funciona. Infelizmente, isso é a grande maioria dos casos. É por isso que você vai ver, hoje na nossa sociedade, tem uma igreja em cada esquina. Eu já morei numa rua que tinha 6 igrejas na mesma rua, e não estou aqui desmerecendo o trabalho de ninguém, mas aquelas igrejas que as pessoas... Esse é o caminho. Tava dentro de uma igreja, se rebelou, não gostou, não sei o que. Ao invés de tratar com amor, de entender o que era para ser feito, ele preferiu se rebelar, abre a sua igreja para levar as pessoas que estavam naquela igreja para a igreja dele, porque afinal de contas, ele vai dizer que a igreja dele é melhor. Isso é um proselitismo bem barato que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas, assim, abrindo um parênteses aqui, as pessoas não estão muito preocupadas, aparentemente, de formar discípulos do Senhor Jesus. O que eles querem é levar pessoas para dentro das suas igrejas. Repare, você vai ver muita coisa sobre isso ainda. Fechando parênteses. Então, quando nós vemos essa situação, me dá muita clareza, né? Que esse amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros, é um versículo que é não lido, e se é lido, é totalmente desprezado por estes que se dizem pregadores do evangelho ou se denominam cristãos. Agora, um cristão que veja esse tipo de orientação, que serve absurdamente para a igreja de hoje, e continua tendo uma atitude impiedosa, como recentemente eu vi um caso, não vou entrar em detalhes, mas a pessoa falou comigo assim, e o meu nome, como é que fica? A pessoa está mais preocupada com o nome do que preservar o bem da igreja. Isso é imaturidade, isso é uma infantilidade ridícula, e infelizmente eu digo para vocês, isso está entranhado dentro do púlpito e da liderança de muitas igrejas. Infelizmente digo isso com muita tristeza. As pessoas se esqueceram que quem nos salvou foi o Senhor Jesus e que há uma palavra escrita e que esta é a palavra, ela deve prevalecer nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, no nosso raciocínio, acima do meu nome, acima do meu eguinho que está ferido, entende? Isso é ser maduro no contexto cristão. Então, dessa virtude de hoje, ame cordialmente os seus irmãos, entendendo tudo isso que eu disse. Você não precisa concordar com tudo, você não precisa fingir que está feliz por causa de uma pessoa, não é isso, mas que até nas resoluções dos problemas o amor seja a nota maior, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se você conduzir a tua jornada cristã
fora ou dentro de um ambiente eclesiástico, com este amor fraterno, com este amor que corrige quando é necessário e que acolhe no momento correto, certamente você vai ter uma conduta adequada, porque é isto o que a Bíblia nos ensina. Então, ame cordialmente, uns aos outros reciprocamente, com amor fraterno, amor de irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros.